Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre indicadores fundamentalistas. Será que esses indicadores que são tão fáceis de se analisar, será que eles são suficientes para a gente fazer análise aí de empresas, para a gente escolher empresas para a nossa carteira? Eu vou falar sobre isso com vocês nesse vídeo. Bom, para a gente começar, eu vou dar uma repassada aqui, talvez você já saiba, mas talvez você não saiba ainda. Eu vou te mostrar o que são esses indicadores, da onde que eles vêm e já eu te mostro como que eles podem ser úteis aí numa análise fundamentalista, numa análise de empresa aí para a nossa carteira. Vamos aqui para a tela, olha. Quando a gente olha para os resultados de uma empresa, né, a empresa ela gera valor ali a partir de alguma matéria-prima ou de algum serviço, e aquele valor ele se transforma em números, aí, em lucros, em ativos, em passivos, em dívidas. A gente tem muitos números aí dentro de uma empresa, e esses números estão lá nos resultados, mas eles por si só eles não dizem tanta coisa. Por exemplo, essa empresa aqui teve um lucro de 760 milhões. Será que a gente consegue, a partir desse lucro aqui, saber se essa empresa é boa ou não? Se essa é uma empresa muito grande, como uma Petrobras, por exemplo, 760 milhões é muito pouco. Mas, se essa é uma empresa menor, que é o caso aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui em cima, olha, o patrimônio dela é de 1,1 bilhão. Então, se ela é uma empresa pequena de 1,1 bilhão e tem um lucro de 700 milhões, nós estamos falando de quase 70% de rentabilidade. Aí, esse indicador, inclusive, que dá essa noção para a gente, é o ROI. Ele mostra aqui para a gente que essa empresa tem uma rentabilidade sobre o patrimônio de 68,8%. O que é que significa isso, né? Olhar só para os números da empresa, são apenas dados, não trazem informação. Mas quando a gente cruza esses dados, aí sim a gente passa a ter uma informação de fato, está dizendo alguma coisa. Sim, essa empresa é rentável, pelo menos foi rentável nesse período. Então, isso é um indicador fundamentalista. Esse indicador ele cruza dados da empresa, cruza números de uma empresa e tenta trazer para a gente alguma informação com aquilo. Aqui eu mostrei para vocês o exemplo do ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio. A gente poderia ter pego o exemplo também da dívida sobre o patrimônio, né? O que é uma dívida? Poxa, a dívida de 900 milhões. Isso é muito ou isso é pouco? Se a gente pegar uma Petrobras com uma dívida de 900 milhões, é muito pouco. Mas para uma empresa com um patrimônio de 1 bilhão, essa dívida já é mais relevante. Então, esse indicador aqui para a gente, quando a gente divide a dívida pelo patrimônio, a gente chega nesse indicador aqui, ó, dívida bruta sobre patrimônio, a gente tem uma informação de que, opa, essa empresa tem 80% do patrimônio dela comprometido com dívidas. Então, isso é um indicador fundamentalista. Essa ideia de trazer números, transformar dados em informação que traga ali com ela algum conhecimento embutido. Bom, agora que você sabe o que é um indicador fundamentalista, você deve ter percebido também que é muito fácil de analisar, né? E por que é fácil de analisar? Porque é um número. O número a gente pega um parâmetro ali e compara com aquele parâmetro. Se ele tiver melhor do que o parâmetro, é bom. Se tiver pior, é ruim. É muito simples, é muito direto, muito objetivo, né? Então, essa é a grande vantagem do indicador fundamentalista. Ele é muito fácil de se analisar. Porém, como desvantagens, né? A gente tem o fato de que ele não traz todas as informações que a gente pode buscar dentro de uma empresa. Por exemplo, se a gente pegar aqui esse caso da dívida sobre patrimônio, né? Ok, está 0,82. Será que isso é ruim ou é bom, né? Teoricamente, abaixo de 1 é um número, um parâmetro seria 1, é um número bom. Porém, a gente não consegue saber se essa dívida está muito concentrada no curto prazo, se ela está mais concentrada no longo prazo. E para uma análise, uma casa de análise, um analista, recomendar uma compra ou fazer uma compra, um gestor fazer uma compra ali, aquele fundo um fundo que gere bilhões de reais, por exemplo, né? Ele precisa saber mais detalhes sobre essa empresa. Ele precisa saber se aquela dívida dela está vencendo no curto prazo, se tem muita coisa concentrada, como que está o fluxo de caixa da empresa, né? Às vezes o indicador aqui de liquidez corrente que dá essa ideia para a gente, se ela tem capacidade de liquidar seus compromissos. Ok, ele está acima de 1, é um parâmetro bom, é um número bom, 1,68. Mas como é que está esse fluxo de caixa? Será que ela vai conseguir honrar com esse compromisso ali na hora que ela precisa, ou o caixa dela está muito preso em ativos ali menos líquidos, né? Então, todas essas informações são importantes na hora de um analista, de um gestor, na hora dele escolher a empresa. Uma outra desvantagem, um outro problema no indicador fundamentalista é que ele mostra só o passado. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, olha, a rentabilidade, né? 68,8. Ele está pegando o lucro dos últimos 12 meses e dividido pelo patrimônio atual da empresa. Mas como é que vai ser o lucro daqui a um ano, né? A gente precisa projetar isso para fazer uma análise mais completa, né? Os analistas, os profissionais fazem esse tipo de análise. Para isso, o indicador é falho, porque ele não consegue mostrar o futuro, né? Os analistas precisam, por exemplo, ligar lá na diretoria, ligar para a empresa e tentar
obter o máximo de informações ali para tentar projetar o futuro. Então, com isso, eu queria trazer o que para vocês? Nessa primeira mensagem que eu queria trazer para vocês. Os indicadores fundamentalistas não são suficientes para poder fazer uma análise completa de uma empresa. Não, eles apenas auxiliam os analistas nesse papel. Porém, a boa notícia, e é o que eu quero trazer, gastar mais tempo aqui nesse vídeo falando com vocês, é que, apesar de não fazer essa função, não cumprir com essa função de fazer uma análise completa da empresa, a gente consegue, aceitando, né, desde que a gente aceite ali aquelas falhas, a gente consegue se extrair mais informação desses indicadores e utilizá-los como fonte principal na nossa análise. Né? Como que a gente pode fazer isso? Essa pergunta eu me fiz durante muito tempo e a resposta para ela eu encontrei quando eu li este livro aqui, olha. A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Ele sugere nesse livro que a gente utilize um ranqueamento, utilizando os indicadores fundamentalistas, a gente faça um ranqueamento das empresas baseadas nos indicadores e compre as melhores colocadas naquele ranking. É claro que aquelas melhores colocadas não significam que são as melhores empresas possíveis para se investir agora. Não, não é essa a ideia dele. Isso aí, para saber isso, né, a gente precisaria ir muito mais a fundo, a gente precisaria se especializar na análise fundamentalista, fazer valuations, por exemplo. Isso é um outro papel. Aqui a gente está buscando alternativas, né, para quem está em casa, para quem não é, para quem não domina a análise fundamentalista, para quem não está dentro de casas de análise, né, quem não está dentro de gestoras. Não adianta nada você dominar, conhecer a análise fundamentalista, mas tentar fazer de casa. Né? Muitas vezes o fato de você estar lá dentro de uma casa de análise, com outros analistas do seu lado, você vai discutir, vai conseguir tomar melhores decisões, vai conseguir descobrir as melhores empresas de fato, né, naqueles setores ou naquele momento. Mas, na ideia do Joel Greenblatt, ele fala, poxa, olha, já que a gente não tem toda aquela capacidade de fazer aquela melhor análise possível, já que a gente não pode aqui, né, do outro lado, fazer uma análise aqui, que não vai ser a mais completa possível, mas ainda assim, será que essa análise não é suficiente para dar boas ações para a gente? Para mostrar para a gente boas ações, para a gente comprar bons ativos? Essa foi a pergunta que ele fez e ele buscou responder essa pergunta no estudo que eu vou mostrar para vocês agora. No estudo que ele fez, ele montou carteiras utilizando 30 ações, lá no mercado americano, lá são milhares de ações, né? Ele montou carteiras com 30 ações. Para escolher as ações, ele usou 2 indicadores, né? Ranqueou as empresas ali baseado nesses 2 indicadores e as melhores colocadas, ele colocou ali nas carteiras dele e colheu esses resultados aqui. O estudo dele foi entre 1998 e 2004, foram 6 anos de estudo. Essas carteiras que ele que ele montou, teve retorno anual de 30,8%, contra 12,4% do S&P 500 no mesmo período. Detalhe aqui, nesse primeiro estudo, ele usou as 3.500 maiores ações da Bolsa Americana. Nesse segundo estudo aqui, ele usa as 1.000 maiores no mesmo período, né? Inclusive o S&P 500 aqui mostrou a mesma rentabilidade, só que ao invés de usar, ele excluiu ali aquelas menores, né? Usou só as maiores empresas, as 1.000 maiores, e conseguiu 22,9% naquele estudo que ele fez. Lembrando que isso aqui são números teóricos, tá? Ele não operou isso na prática, não. Ele pegou dados passados e replicou, botou essas métricas dele, né? Esses critérios que ele criou e conseguiu essa rentabilidade. Né? Então, nesse caso aqui, usando empresas menores, ele conseguiu mais do que o dobro da rentabilidade do mercado. E nesse caso de baixo aqui, com as maiores empresas, ele teve quase o dobro de rentabilidade usando apenas indicadores fundamentalistas. Qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? De fato, vou relembrar, só indicadores não vai trazer para a gente se a empresa é top ou não. Tem muita coisa para a gente analisar aí além disso. Porém, apesar dele não trazer essa informação para a gente, se a gente usar esses indicadores, apenas eles, a gente ainda assim consegue se dar melhor do que o mercado. Né? Essa foi a conclusão do estudo que ele fez. Após ter visto esse estudo dele, após ter lido esse livro, eu quis desenvolver esse mesmo estudo aqui no Brasil. Eu bolei um programa, vou mostrar para vocês agora aqui esse programa que eu fiz. Esse é o programa que eu bolei aqui para a gente poder fazer o mesmo teste que ele fez lá, ou pelo menos baseado naquele teste dele, né? Fazer outros testes aqui na Bolsa Brasileira. Né? Eu consegui dados lá na CVM, dados de balanço das empresas. Então, com esses balanços, eu consegui chegar ali nos indicadores fundamentalistas. Busquei as informações de preço, né, as cotações lá no Profit Chart. A gente consegue essas informações lá no Profit Chart. Para quem não conhece, é esse aplicativo aqui, olha, um dos principais aplicativos de análise gráfica do nosso mercado. A gente consegue vir aqui, olha, se a gente vem aqui copiar para Excel, a gente consegue exportar
as cotações de qualquer ativo que tenha na Bolsa Brasileira, olha, e traz para cá. Então foi daqui que eu trouxe as cotações para gerar lá os indicadores de preço que a gente precisava. Para você que é da área de programação e quiser fazer algo parecido, né, você consegue os dados das empresas brasileiras, os balanços das empresas aqui nesse site, na própria CVM. Então são dados oficiais que eu fui buscar, não foi de empresas terceirizadas. Então são dados, os dados que a gente tem nesse programa são dados muito coerentes, são muito coesos, vamos botar assim. Então a gente pode confiar, ou eu confio pelo menos, 100% dos resultados que o programa me trouxe. Voltando aqui para o programa, então, a gente consegue escolher aqui, olha, eu pude fazer teste com combinações que eu quisesse aqui de indicadores. Eu vou pegar os dois indicadores que ele usou lá nos Estados Unidos, né, lá no livro da Fórmula Mágica, para a gente fazer uma simulação. Eu consigo simular aqui variações de indicadores com pesos diferentes, consigo simular quantidades diferentes de ações. Olha, eu gosto de usar 15 ações, eu vou usar nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, 15 ações, né, de como teria sido aqui no Brasil. Lembra que ele fez lá com 30 ações? Aqui eu tenho que fazer com menos, porque a gente tem menos ações disponíveis. Então, se a gente fizer com 30, a gente já começa a pegar ações ali que não estão tão bem colocadas assim, como seria se fosse nos Estados Unidos, com milhares de ações, né? Então, 15 ações foi um número que eu gostei, é o número que eu uso hoje em dia. Eu consigo aqui simular, olha, trocas dessas ações, né? Realocação e rebalanceamento trimestral, semestral, anual. Posso variar de várias formas aqui, eu pude testar isso, né? Hoje em dia eu uso mensal na minha prática, né? Mas eu vou usar aqui o trimestral, que é uma forma mais light, né? A gente não precisa ficar trocando sempre as ações. Aqui eu conseguiria também testar a utilização de reserva de oportunidade, né? Será que vale a pena pegar todo o dinheiro e colocar nas ações? Será que vale a pena guardar um pouquinho de reserva para quando cair um pouco, né? Pude testar várias coisas aqui nesse programa, mas nesse teste que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou simular troca de carteiras aqui trimestrais, não vou usar reserva de oportunidade, né? 100% do capital vai para as ações e vou usar esses dois indicadores aqui como fonte de ranqueamento para a gente. Tá? Vou ranquear as empresas baseado neles e esse programa vai montar carteiras aqui de 3 em 3 meses desde 2012, que é meu início da base de dados. E a gente vai ver como que teria sido aí o rendimento dessa carteira ou dessas carteiras nesse período. Deixa eu rodar aqui, eu já volto com você. Demorou um pouquinho, eu fiz um corte ali, mas esses aqui são os resultados que o programa trouxe para a gente, tá? Vou colar esses resultados aqui numa planilha de Excel para a gente desenhar um gráfico ali já. Vou colar aqui na frente, olha. Aqui do lado, vocês lembram, eu colei o IBOV, né? Vai ser bem útil aqui, porque eu vou comparar, então, a rentabilidade desse, utilizando essa métrica aqui, de utilizar ranqueamento, para a gente escolher as ações, vou comparar com o IBOV. Aqui, olha, a gente já consegue de cara, vamos fazer assim, olha, vamos pegar a rentabilidade só, vamos dividir esse por esse, vou travar aqui, menos 1. Ótimo. Então aqui a gente tem a rentabilidade. Nesse período a gente teria conseguido aí, então, em torno de 700% de lucro. Seria esse gráfico aqui. Se a gente utilizasse, né, de 3 em 3 meses, a gente trocasse a nossa carteira e sempre comprando empresas as melhores colocadas no ranking, né? Como teria sido o IBOV nesse período? Vamos lá. Vou pegar aqui uma formulazinha, vamos pegar a cotação do Ibovespa na data, ok, fechamento. Não se apeguem muito a isso aqui que eu estou fazendo, tá? É um pouquinho complicado, mas é coisa de Excel, já vai fazer sentido para vocês. Essa aqui é a cota inicial, ó, lá no dia 2 de março de 2012, olha, o Ibovespa estava 67.781, né? Se você quiser conferir, vamos buscar aqui, ó, 2 de março de 2012. Aqui, ó. Ele fechou a 67.781, né? Então é esse dado que eu estou puxando lá para cima. Agora eu vou pegar aqui então a rentabilidade, né? Vamos congelar aqui esse primeiro dia, ok? E vamos gerar lá embaixo, a gente já vai ter o resultado agora mesmo. Vamos tirar isso aqui, legal. Olha, a gente já pode ver, olha, o Ibovespa nesse período, ele andou rendeu, né? 86,1%, né? Vamos colocar aqui no mesmo gráfico, olha. A gente pode ver a diferença que seria se a gente tivesse investido baseado em ranqueamento, em apenas indicadores fundamentalistas, e se a gente tivesse investido no Ibovespa, né? Para a gente comparar lá com o estudo de Joe Greenblatt, né, eu vou trazer isso numa base anual, tá? Quem já pode ver, olha, esse programa aqui, se a gente tivesse, a rentabilidade desse programa equivale a 18,6% ao ano, contra uma rentabilidade do Ibovespa de, opa, aqui ficou errado, vamos pegar aqui, olha, eu tenho que fazer esse para cá,
E esse aqui também é na N. Ok. Contra 5,3% de rentabilidade anual. Rentabilidade ao ano. 18,3% contra 5,3% do Ibovespa. Nós estamos falando de mais de 3 vezes mais do que a média de mercado. Qual que era a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui então nesse vídeo, né? Quando a gente começa a estudar sobre ações, a gente descobre ali, fica conhecendo os indicadores fundamentalistas. Provavelmente você vai ter aquela dúvida, se já não teve, né? Será que eles são suficientes ou não para escolher as empresas? De fato, se você for trabalhar na área, você precisa, principalmente se for gerir dinheiro de terceiros, né? Aí você precisa sim ultrapassar esse tipo de conhecimento. Além dos indicadores, você precisa aprofundar ali na análise fundamentalista. Você precisa saber sobre valuation, sobre setores, sobre macroeconomia de uma forma geral. Você precisa, às vezes, ter contato com as empresas para poder saber e tentar projetar ali resultados futuros, enfim. Para você trabalhar com análise, gestão de capital de terceiros, você precisa se aprofundar muito mais do que indicadores fundamentalistas. Porém, se você for gerir só o seu dinheiro, e você quiser fazer de uma forma mais prática e objetiva, sim, é possível você usar apenas os indicadores, desde que você use da forma correta. Você consegue sim, ou teria conseguido pelo menos, né? Tanto na Bolsa Americana, naquele período lá que o Joe Greenblatt trouxe para nós, tanto na Bolsa Brasileira, no período que eu acabei de trazer para vocês, né, de 2012 até 2024 agora, né, está atualizado até dia 11/3/2024, essa é a minha base. Você sim teria conseguido rentabilidades melhores do que a média de mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha aí desmistificado algumas coisas para vocês, né? Talvez você tinha aquela dúvida, pô, será que basta ou não basta, né? Espero que eu tenha solucionado isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer voltar e responder aqui para você. Eu vejo você no próximo vídeo.